Olá pessoal, olha a gente aqui de novo, né, na biologia, né, professor Carlinhos Pitu. Hoje a gente vai trabalhar uma revisão, né, até que enfim chegamos à semana de avaliações e hoje a gente vai trabalhar o que os 2 filos, que é uma revisãozinha bem básica, que eu trouxe para vocês aqui a princípio um esquema sobre os filos e depois a resolução dos exercícios. Espero que vocês gostem dessa forma da gente trabalhar. E quando chegar na parte dos exercícios, vocês deem uma pausezinha, tenta resolver e depois segue a explicação, acompanha a explicação do professor. Essa aula é direcionada aos alunos do 2º ano do ensino médio e eu espero que vocês estejam com o glicosímetro de lado aqui porque o docinho chegou. Não é não, Letícia? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um esquemazinho básico, né, para mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples o filo Annelida, que são quem? Os anelídeos. Por que o nome? Anelídeo, né? Porque tem o corpo dotado de anéis, são cheios de anéis, certo? E o corpo vai ser cilíndrico e mole. Vive em ambientes úmidos, dulcícolas ou marinhos. Observem aqui, certo? A nossa imagem de uma figura tradicional representante desse filo, que no caso são as minhocas. E quando a gente trabalha os filos, a gente não pode jamais deixar de falar o que das funções vitais, certo? Então eu trouxe aqui para vocês um lembretezinho aqui para a gente ir falando. Então, com relação à questão da excreção, certo? Como é a questão da excreção? A excreção desses animais, ela é através de estruturas que são chamadas de metanefrídeos, certo? Essas estruturas são uma espécie de tubos sinuosos, que na realidade esses tubos são tubos enrolados, onde para dentro ele vai capturar alguma coisa e vai jogar alguma coisa para fora, certo? De quem? Da hemoglobina, do sangue, certo? Do sangue, entre aspas, né? A respiração desses bichos, como é que funciona a respiração desses bichos? A respiração desses animais, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser branquial, que é voltada para aqueles animais que são aquáticos, e pode ser uma respiração cutânea, que é mais voltada para aqueles animais que são terrestres. A digestão é uma digestão que vai ser completa, certo? Por que completa? Porque se inicia na boca e termina no ânus, beleza? Só que essa digestão é interessante a gente falar aqui que existem algumas coisinhas. Não é simplesmente chegando na boca e saindo no ânus. Não, na realidade é o que? Tem todo um caminho a ser percorrido, esse alimento, esses nutrientes. Então inicia-se aqui a digestão na boca, certo? Da boca passa para uma faringe musculosa, que é essa parte aqui, ó. Vão acompanhando que eu estou riscando. Aí depois vem aqui um esôfago, essa partezinha aqui. E após o esôfago existem duas estruturas que são 2 saliências. Observe aqui, ó, a primeira é o papo, que na realidade funciona como se fosse uma espécie de depósito, onde o animal ele vai armazenar o seu alimento. E aqui nós temos a moela, que funciona como uma espécie de estômago mecânico, que vai triturar esses alimentos. Seguindo por um intestino, certo? Só que nesse intestino tem umas espécies de umas saliências aqui, ó, que são chamadas de secos intestinais, perfeito? E depois dessas saliências, a gente vai observar o que? Uma espécie de uma dobra nesse intestino que vai ser chamada de tiflossole, certo? Eu acho que vocês já viram aí, podem acompanhando pelo material de vocês, a gente já trabalhou isso é uma revisão, logicamente, certo? Então, seguindo e terminando pelo ânus, uma digestão completa. Com relação à questão da circulação, pessoal, essa circulação é através de quê? De vasos, certo? No corpo desse animal. Observem aqui, ó, que é o sistema, é uma circulação que vai ser fechada. E se vocês observarem, existem umas espécies, ó, aqui, ó, umas estruturas como se fossem uns anéisinhos, ó, vermelhos. Esses anéis são chamados de arcos aórticos. É como se fosse o coração desses animais. É importante trabalhar aqui com vocês e dizer que esses animais aqui pode ser chamado de coração e pode ter mais de 5, beleza? Com relação à questão da reprodução, que a gente vai enfocar um pouquinho mais lá na frente. A reprodução vai ser uma reprodução sexuada. Esses animais, eles são animais, em sua maioria, que eles são monóicos, certo? E existem também aqueles animais que são os aquáticos, que possuem que são
animais que são dioicos. Perfeito? Continuando, vamos lá. Com relação à classificação desses animais, a gente sabe que esses animais, eles são classificados de acordo com alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Eles são classificados de acordo com a quantidade de estruturas que são voltadas para a locomoção. Quem são essas estruturas? São cerdas, está aqui, ó, essas estruturas. São espécies de pezinhos, de apêndicezinhos. Portanto, cuidado para você não confundir lá nos artrópodes. Lá nos artrópodes a gente tem o que? Apêndices articulados, que fazem dobra. Aqui não, aqui são durinhos, beleza? Então eles podem ser aqueta, quando não possuem cerdas. Podem ser oligoqueta, quando possuem uma razoável quantidade de cerdas, certo? E podem ser poliquetas. Na realidade, esses poliquetas são os animais representantes dessa classe, que são os aquáticos. E como o nome já diz, poli é muito. Então tem muita cerda, ó, aqui nos poliquetas muita cerda, aqui nos oligoquetas uma quantidade razoável de cerda, e aqui nos aquetas a gente não possui cerdas. Perfeito? Continuando, com relação à questão da reprodução, um modelo típico aqui é o modelo de quem? Das minhocas. Por que as minhocas não realizam uma autofecundação? Tenha muito cuidado com isso. Porque a gente sabe que esses gametas dessas minhocas, eles desenvolvem-se em épocas diferentes. Por isso que não existe, não tem condições de quê? De ter uma autofecundação. Porque primeiro vem o amadurecimento dos espermatozoides. Depois vem o amadurecimento de quem? Dos óvulos. Então eles geralmente possuem tempos diferentes para amadurecer. Então eles possuem essa troca recíproca de espermatozoides. E essa estrutura que eu falei para vocês aqui, ó, para não esquecer, clitelo, ó, é uma dilataçãozinha branca que tem geralmente na parte anterior da minhoca, é importantíssimo, justamente para esse processo de reprodução. Por que é importante? Porque você tem que entender que aqui vai formar uma espécie de uma bolsinha. Então, ó, essa partezinha aqui, ó, certo? Bem aqui nós temos o receptáculo seminal, onde a minhoca deposita, não pode nem dizer minhoco, né? A minhoca deposita o espermatozoide aqui, e depois vem esse clitério se arrastando para cá, formando a bolsinha e a fecundação. Perfeito, pessoal. Com relação à questão, sim, não pode deixar de dizer, o desenvolvimento vai ser direto. Cuidado para vocês não confundirem. Desenvolvimento direto é quando você tem um animalzinho pequenininho e ele não vai ter metamorfose, já vai ser praticamente igual ao animal adulto, certo? Já no desenvolvimento indireto existe a formação de larvas. Inclusive aqui é um dos critérios de parentesco evolutivo com relação a moluscos e anelídeos, como eu sempre falo para vocês, que é a questão da larva trocófora, que é uma larva ciliada. Dando continuidade, sem perder tempo, aqui nós vamos falar agora do filho dos artrópodas. Com relação aos artrópodas, a gente sabe que o quê? Que eles são animais que possuem como característica básica um corpo, né, logicamente o quê? Segmentado. Eles são triblásticos, celomados e protostômios, assim como lá nos anelídeos. Beleza? E uma possui a simetria bilateral, certo? E voltando aqui à questão das pernas articuladas. O que seriam essas pernas articuladas, galera? Aqui são pernas que dobram, certo? Observe que tem umas dobrinhas, ó, aqui, ó, na perna, diferentemente lá dos anelídeos. E uma característica bem peculiar deles, além dessa questão das pernas articuladas aqui, ó, que a gente pode falar para vocês, nós temos o que? Um exoesqueleto quitinoso, perfeito? O que seria esse exoesqueleto? Um esqueleto externo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Com relação à questão do exoesqueleto, por conta desse exoesqueleto é que eles têm uma característica deles, onde qualquer questão que você analisar isso aqui, você já vai de cara identificar como artrópode. Por quê? Porque eles possuem um crescimento que vai ser chamado de descontínuo. Ó, nós crescemos assim, beleza? Ó, tranquilo. No caso aqui, existe uma fase de crescimento, certo? Beleza. Aí tem o quê? Uma muda. É importante dizer aqui que esses animais, eles só podem crescer quando eles deixam o esqueleto. A gente já sabe disso. Então ele perde a roupinha dele, aí ele cresce um pouquinho. Aí depois vai e cria-se outra roupa. Beleza? É importante dizer aqui que a gente já trabalhou dois grupos. Quais são os grupos? Crustáceos e aracnídeos. Como é que eu posso falar, Carlinhos? Como é que eu posso encontrar em alguma questão? Os crustáceos podem ser chamados de decápodes porque possuem 5 pares de pernas, de apêndices, voltados para a locomoção. E os aracnídeos são chamados de octópodes porque possuem
4 pares de apêndices voltados à locomoção. Perfeito? Então vamos aqui, ó. O que é que a gente pode falar desses animais? Dos crustáceos. Os crustáceos, eles possuem uma digestão extracelular, certo? É uma digestão extracelular que vai ser em cavidades. E a respiração, na sua grande maioria, vai ser uma respiração branquial, até mesmo porque a grande maioria desses animais são aquáticos. A fecundação vai ser cruzada e o desenvolvimento direto eu já expliquei. Ok? Como é que acontece a questão da excreção? A excreção desses crustáceos é uma excreção que vai ser através de glândulas verdes, certo? Essas glândulas que são chamadas de glândulas, também conhecidas como glândulas antenais. A respiração, certo? É uma respiração que ela é voltada para brânquias, como a gente já falou, porque esses animais eles são aquáticos. A digestão vai ser uma digestão totalmente completa, certo? O sistema digestório completo. A circulação, é importante salientar que esses dois tipos, essas duas classes, crustáceos e aracnídeos, são as únicas classes que possuem a hemocianina no sistema circulatório, certo? Que é um pigmento respiratório. Por mais que o sistema circulatório seja aberto, que na realidade, se você for comparar com os anelídeos, é como se fosse uma espécie de involução, né? Os anelídeos possuem um sistema circulatório fechado e os artrópodes possuem um sistema circulatório aberto. No caso dos insetos e dos unirâmios, né, que são os quilópodes e diplópodes, que vocês viram lá na biologia 1, eles possuem um tipo de respiração que oxigena diretamente os tecidos, que vai ser uma respiração chamada de traqueal. Beleza? Com relação à questão da reprodução, pessoal, a gente já sabe que é uma reprodução aí o que? Um desenvolvimento que vai ser basicamente indireto, certo? Direto por quê? Porque, pessoal, eles, como eu falei para vocês, eles são pequenininhos e já vão bem parecidos com os adultos. E possuem, com algumas exceções, logicamente, desenvolvimento que indireto. Perfeito? Então, observem aí que eles são chamados de crustáceos ou de decápodes. Agora, os aracnídeos. O que é que a gente pode falar com relação aos aracnídeos? Que são as aranhas, também conhecidos como os quelicerados. Por que os quelicerados? Lá a gente falou dos crustáceos que possuem uma digestão extracelular, porque é em quê? Em cavidades. Aqui possui uma digestão extracorpórea. Por quê? Porque é fora do corpo do animal. Ele joga um suco de enzimas em cima do animal, aquele animal, aquela presa, fica liquefeito, como se diz, e depois ele só se alimenta desse animal. Beleza? O tubo digestório vai ser completo. Vamos lá com relação à questão de que? A questão da excreção. Beleza. Como é a excreção dos aracnídeos? A excreção dos aracnídeos, pessoal, é uma excreção que ela é por glândulas coxais, certo? São glândulas coxais. E também existem algumas aranhas que secretam por túbulos de Malpighi, beleza? A respiração, a gente já sabe, né, que vai ser da mesma forma que a gente falou dos crustáceos. É uma respiração que possui um pigmento hemocianina, né, como pigmento respiratório. A digestão vai ser uma digestão completa, né, e uma digestão, como a gente sabe, extracorpórea. Cuidado se não confundir lá com os crustáceos. O crustáceo vai ser no corpo, mas vai ser extracelular. Aqui vai ser extracorpórea, fora do corpo. E depois termina dentro. Beleza? Com relação à circulação, a gente já falou, né, que tem o quê? Que tem aqueles pigmentos, hemocianina, são as duas classes que possuem os pigmentos, enquanto nos demais a gente não tem. E a reprodução vai ser uma reprodução sexuada, da mesma forma que acontece lá nos crustáceos. Belezinha? Agora eu trouxe aqui algumas questões. Vão dando pausa do jeito que a gente falou aí, vai dar uma olhada, tenta resolver e depois segue a explicação. Perfeito? Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns. Duas características que reforçam a ideia de parentesco evolutivo entre esses animais são, vamos lá, cordão nervoso ventral. Com relação à questão do sistema nervoso, é um sistema nervoso ganglionar, certo? É um gânglio que ele é mais voltado para aquela região dorsal e vem, certo, um cordão nervoso. Então vamos lá.
cordão nervoso ventral, corpo segmentado, ó, corpo segmentado, a gente sabe que é uma característica de parentesco evolutivo entre os dois. A respiração traqueal, não, pessoal. Né? A gente sabe que os anelídeos eles não possuem respiração traqueal. Então aqui você já elimina. Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado, cordão nervoso ventral e vaso sanguíneo dorsal. Veja que é uma coisa bem minuciosa, né? Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea, a gente sabe que não possui uma respiração cutânea, né? Com relação aos artrópodes, a gente sabe que não possui. Então ficaram aqui os dois, vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado. E cordão nervoso ventral e vaso sanguíneo dorsal. O que é que a gente pode falar aqui, pessoal? Na realidade, vai ser o que? O corpo segmentado e um cordão nervoso, o que? Ventral. Então é isso aqui, ó. Cordão nervoso ventral. Acertou quem marcou a letra A. Cordão nervoso ventral e corpo segmentado. Vamos para a segunda questão. Um biólogo coletou exemplares de uma espécie animal desconhecida, os quais foram criados em laboratórios e analisados de acordo com analisados quanto às características. Conclui-se que se tratava de representantes do filo Annelida, pois esses animais eram, vamos lá, eram diblásticos, pessoal? A gente sabe que não. Então já elimina a letra A e letra D. Perfeito. Triblástico aqui, ok. Celomados? Sim, possui um celoma. Letra C automaticamente, eliminada. Ficou só a B e a E. Triblásticos celomados não segmentados. Minha gente, um dos critérios para parentesco evolutivo é justamente essa questão do corpo formado por segmentos. Então, acertou quem marcou a letra E. Notem que são questões bem fáceis. Quando a gente traz questões relacionadas ao filo Annelida, são questões bem simples, não tem como você errar, beleza? Só analisar um pouquinho com cuidado que você chega lá. Sobre as minhocas, marque a alternativa correta. Letra A. Apresentam reprodução assexuada. Opa! Onde é que minhoca vai fazer reprodução assexuada? Certo? Por mais que elas sejam animais que são monóicos, que é importante você sempre absorver essas informações, porque lá na prova talvez não venha hermafrodita, mas vem o que? Monóico. Então entenda que são sinônimos. Vamos lá. Apresentam reprodução sexuada, beleza. Letra C. Apresenta sexuada, beleza. Até aqui tranquilo. Letra B, voltando. Apresentam reprodução sexuada e são dioicos. Opa, não são dioicos. A gente está falando o quê? Sobre as minhocas. Letra C. Apresentam reprodução sexuada e são animais monóicos, com fecundação cruzada perfeito e desenvolvimento que vai ser indireto. O que é que vocês acham? Desenvolvimento da minhoca vai ser um desenvolvimento que? Direto. Não existe formação de larvas. Letra D. Apresentam reprodução sexuada, são animais monóicos, com fecundação externa e desenvolvimento direto. Vamos lá, aqui para a letra E. Apresentam reprodução sexuada, são animais dioicos. Opa, não são dioicos. Então, observe que cada alternativa tem uma coisinha só para você eliminar. Então, nesse caso aqui, acertou quem marcou a letra D. Quarta questão. As minhocas desempenham um importante papel ecológico nos ecossistemas, reciclando materiais e atuando como verdadeiros arados que revolvem os solos. Sobre as minhocas, podemos afirmar corretamente que, letra A, ainda sobre minhocas, são monóicos, beleza, de reprodução cruzada, apresentam sistema circulatório fechado, Annelida sim. Respiração pulmonar, pessoal, respiração vai ser cutânea. Por quê? Porque ele sempre tem que estar em ambientes úmidos, porque troca gases respiratórios pela pele. Errado. Letra B. São dioicos. Opa, não são dioicas. Letra C, são dioicas, também não são. Letra D, são monóicas. Opa, não autofecundam. Pelo amor de Deus, cuidado com isso.
E letra E, só sobrou ela, são monoicas de reprodução cruzada, apresentam sistema circulatório fechado, respiração cutânea e excreção por nefrídeos, também pode ser conhecido como nefrídeos ou metanefrídeos, uma coisa só, tanto faz. Quinta questão, vamos lá. Com relação às características anatômicas de localização dos órgãos, logicamente, dos artrópodes, assinale o que for correto. Aqui é como se fosse uma questão de verdadeiro ou falso. Vocês sabem que esse tipo de questões aqui de somatório não caem mais, né? Eu coloquei aqui para vocês porque vamos analisar aqui, ó. A muda, ou o ecdise, que é quando troca aquela roupinha dele, ocorre uma vez durante toda a vida do animal, minha gente. Uma única vez, não. Né? Não marca. 2. O tagma, denominado de cefalotórax, esqueci de comentar. A divisão do corpo dos crustáceos e dos aracnídeos, enquanto nos insetos são 3, cabeça, tórax e abdômen, aqui nós temos uma junção da cabeça com o tórax, conhecido como cefalotórax. Então, o tagma denominado cefalotórax, que ocorre em alguns crustáceos, é resultante da fusão, que é junção, acabei de falar, dos metâmeros anteriores e intermediários. Anteriores é a parte voltada para a cabeça do animal. Perfeito. Então, aqui você, ó, marquei a 2. 4. Os apêndices articulados dos artrópodes estão ancorados do abdômen do animal e são organizados sempre em 2 pares. O que é que vocês acham? Cuidado, minha gente, sempre, ó, em 2 pares. Não são sempre em 2 pares. 8. Os artrópodes são animais triblásticos, celomados com simetria bilateral, sistema digestório completo e corpo segmentado perfeito. Não tem o que discutir. Alternativas, no caso aqui, ficou a 2 e a 8. Sexta questão, da Unifei de Minas Gerais. Vamos lá. Pequena e poderosa, a aranha marrom, Loxoceles intermédia, tornou-se um problema de saúde pública, principalmente no estado do Paraná. Coceira, dor, queimação, vermelhidão, roxidão, inchaço, bolhas, enrijecimento e, dias depois, necrose da área picada são sintomas do envenenamento causado por o seu ataque. Assinale a alternativa incorreta. Tenham cuidado com relação aos aracnídeos, sobre os aracnídeos. Letra A. Pertence ao filo artrópoda, o mais numeroso do reino animal. É ou não é? Com certeza. Filo artrópoda é o mais numeroso do reino animal. Tá correto? Tá. Você não marca. Letra B. Possui o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Perfeito. Com 4 pares de apêndices. Não são aranhas, então logicamente são octópodes. Apêndices locomotores. Perfeito. Letra C. Apresenta um tipo de respiração filotraqueal e o sistema excretor formado por túbulos de Malpighi e ou glândulas coxais. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Letra D. Reproduzem-se tanto assexuadamente, minha gente, pelo amor de Deus, né? Acertou quem marcou letra D. É essa que está incorreta. Sétima e última questão, né, para deixar vocês em paz aí. Os crustáceos são um grupo de artrópodes bastante conhecido, em virtude principalmente da sua importância econômica. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta uma informação incorreta, novamente, informação incorreta sobre esse grupo. Os crustáceos são predominantemente marinhos, mas há espécies terrestres de água doce. Perfeito. B. Os crustáceos apresentam tubo digestório completo. Também está certo. Certo? Certo aqui e certo aqui. O sistema circulatório dos crustáceos é aberto. Perfeito. Dos artrópodes em geral. A grande maioria, letra D, das espécies de crustáceo é hermafrodita. Opa! Essa parte aqui. Letra E, a maioria dos crustáceos possui um estágio larval. Certo? Com certeza, porque na realidade o que é que acontece? Eles são marinhos, né? Em sua grande maioria, geralmente tem o quê? São formados por... tem uma respiração branquial através de brânquias,
certo? E geralmente esses marinhos eles possuem o quê? Um desenvolvimento que vai ser indireto. Então, na realidade aqui, ó, essa parte aqui, ó, hermafrodita, que você marcou, já não marca mais. Pessoal, eu me despeço aqui de vocês, certo? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que porventura venha a existir, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. No PV, qualquer hora vocês já sabem, né? Por incrível que pareça, eu estou com saudade de todo mundo e por incrível que pareça, até de tu, Lauro. Tu acredita? Ramon, galerinha aí. Fazer o quê, né? Então fui, galera. Valeu. Até mais.